Olá, nova geração de marceneiros! Pois é, nós juntos vamos criar uma nova geração de marceneiros e esse aqui é o quadro O que eu faria se eu tivesse no seu lugar. Eu sou a Rita de Cássia, sou mentora de marceneiros e com esse quadro aqui eu quero ajudar os marceneiros a resolver os problemas que eles têm na marcenaria deles e nós vamos juntos criar uma nova geração de marceneiros. Por que uma nova geração? É uma nova mentalidade, novos hábitos, nova cultura. Para quê? Para ter novos resultados. E como que vai funcionar esse quadro aqui no meu canal? Eu estou pegando histórias que eu recebo de alguns seguidores meus e eu vou compartilhar essa história. Eu vou fazer um diagnóstico de quais são os principais problemas. Vou separar ali qual é a principal função desse dono nessa empresa. Vou fazer um breve comentário e no final eu vou dizer o que eu faria no seu lugar. Por isso que esse quadro chama Se Eu Estivesse no Seu Lugar. Futuramente eu vou abrir aqui nesse canal a oportunidade para você mandar a sua história aqui para mim, para eu ler sem citar o seu nome, é claro, listar ali quais são os seus maiores problemas e dar a minha opinião sobre o seu negócio também. E a história de hoje é a seguinte, vou pegar aqui para vocês. Ó, vamos lá. Sou arquiteto, trabalho com a minha esposa e mais 3 funcionários. Faço plano de corte, a princípio não tenho equipe de vendas e eu mesmo desenvolvo o projeto. Já identifiquei alguns erros aqui, mas vamos lá. O objetivo dele no momento é fazer com que a minha marcenaria atinja mais clientes. Então já tá errado. Por quê? Se ele mesmo está projetando e ele quer atingir mais clientes, ele está perdendo tempo projetando e deixando de ir atrás de clientes. Os maiores erros dos donos de marcenaria é esse. Precisa vender, mas ele tá fazendo o quê? Tá no operacional, tá fazendo projeto, tá fazendo plano de corte, tá fazendo plano de corte manual, tá fazendo coisas que não são venda. E não tem uma pessoa específica dentro da empresa para ir atrás da venda. Mas ok, vamos continuar aqui que logo depois de eu ler as características dele, eu faço o levantamento dos problemas e depois eu vou falar o que eu faria se eu estivesse no lugar dele, tá? O objetivo é fazer com que a marcenaria tenha mais clientes, né, mais vendas e os principais problemas enfrentados. Dificuldade em crescimento. Claro que vai ter dificuldade de crescer, porque o dono está preso no operacional, ó, fazendo projeto. Ele mesmo faz o plano de corte, não tem equipe de venda. Então é claro que a empresa não vai crescer e é claro que ele vai ter uma dificuldade nesse crescimento aí. Equipe, ele tem dificuldade, mas eu entendo por quê? Porque quando a cabeça do dono tá muito cheia de coisa, ele não consegue estudar para como gerir um time, como liderar um time, e ele não tem energia para ter conversa difícil com o time, para instalar uma cultura forte, para reconhecer o time. Ele não tem energia para liderar, porque ele tá com mensagem de cliente chegando o tempo todo no celular dele, cliente cobrando, prazos atrasados, fora os boletos que já tem para pagar, ainda tem mais os clientes ali cobrando. Então isso mina toda a energia. Então é claro que ele vai ter problema com equipe. Outro problema dele que ele relacionou aqui, oscilação nas vendas muito grande, ou seja, um mês vende, outro mês não vende, um mês vende, outro mês não vende. Por que tem essa oscilação? Porque não tem uma pessoa focada 24 horas do dia da empresa focada nas vendas. Muito provavelmente não tem um marketing estruturado, muito provavelmente não tem um posicionamento estruturado. Por quê? Porque o dono tá lá fazendo o projeto, não tem equipe de venda, fazendo plano de corte. Dificilmente a empresa vai dar lucro e a empresa vai crescer. Entenda, o problema da maioria das marcenarias não é só venda, é falta de gestão também. Os principais erros eu já listei aqui, vocês entenderam, né? Dificuldade de crescer, dono preso no operacional, esse é o maior problema, maior gargalo dele. A hora dele é uma das horas mais caras da empresa e ele tá fazendo o serviço que uma outra pessoa poderia estar fazendo. O maior gargalo dele está ali, o dono desenvolvendo tarefas operacionais que uma pessoa mais barata poderia desenvolver. Porque se ele é o dono e ele tá no papel de projetista, ele tem que ter um salário de projetista, já começa por aí. E quem que tá cuidando da visão da empresa? Quem que tá cuidando do crescimento? Ninguém. Então, esses são os principais problemas e gargalos que ele tem. E aqui vem a questão principal, que é o objetivo principal desse vídeo. O que eu faria se eu tivesse no seu lugar? Primeira coisa, com a visão que eu tenho hoje, que eu sou uma pessoa que veio lá do faz tudo na marcenaria. Eu vim de uma marcenaria de uma mentalidade raiz, uma mentalidade antiga. Eu já fui a faz tudo. Então, com a mentalidade que eu tenho hoje, depois dos meus 15 anos de experiência, primeira coisa que eu faria, contrataria um projetista. Não tem como a empresa crescer se o dono tá lá fazendo projeto e se o dono tá lá fazendo plano de corte, entende?
E olha só, todo mundo reclama de mão de obra, mas a mão de obra para a produção, ela realmente a gente tem que saber valorizar, saber procurar, porque realmente tá difícil, tá em extinção. Mas mão de obra de projetista não é tão difícil assim. O projetista, ele pode ser à distância, Né? Se você, ai, mas na minha cidade não tem. você pode ter um projetista online aí, nem que seja para desenvolver projeto de venda, nem que seja para desenvolver book técnico, nem que você continue fazendo o plano de corte, mas uma pessoa que já vai adiantar ali, já vai fazer as definições de cores com o cliente, mesmo que seja online. Entende? O máximo que você puder delegar para um projetista é melhor, porque daí você vai ter mais tempo para focar no que realmente importa: vendas e a gestão da empresa, a estruturação, visão de crescimento da empresa. Mas no momento, dependendo do tamanho, né, não é um tamanho grande, ó, ele tem 3 funcionários só. Ele é arquiteto e ele tem 3 funcionários. Então, por ser arquiteto, ele ainda está com uma mentalidade de arquiteto. Para ser dono de marcenaria, a gente precisa ter uma mentalidade de empresário. Eu também sou arquiteto, só que eu não sou arquiteta na minha empresa. Eu sou a dona. Eu tenho mentalidade de empresária, porque se eu vier para a minha empresa com mentalidade de arquiteta, eu vou ficar o dia inteiro projetando e a empresa não vai crescer. A empresa não vai ter processo. Quem que vai cuidar da empresa se eu estou exercendo função de arquiteta dentro da minha empresa? Eu sou arquiteta e designer de interior. E eu lembro, quando eu era ainda funcionária do meu pai, há 10, 15 anos atrás, a primeira coisa que eu fiz quando eu vi que tinha uma possibilidade de crescimento foi contratar projetista. E aí eu mesma treinava esse projetista, eu era como se eu fosse a chefe do setor, mas eu falei, pai, a gente precisa de um projetista, porque tá tendo muita demanda e eu não tô dando conta. Porque quando eu era funcionária do meu pai, tudo bem que eu era faz tudo, mas a minha principal função era ser a arquiteta da marcenaria dele. Eu que media, eu definia tudo, eu fazia projeto, fazia alteração, isso leva muito tempo. Só que na marcenaria do meu pai, eu não era dona, eu só era a filha do dono, eu exercia um papel de arquiteta na marcenaria dele. Quando eu abri minha marcenaria, eu fiz uma transição de carreira de arquiteta para empresária. A primeira coisa que eu fiz foi parar de projetar, foi montar uma equipe de projeto, porque, gente, isso toma muito tempo. E quanto mais você cresce, mais o cliente vai ficando exigente, mais opções de projeto ele quer, mais coisa diferente ele quer, menos ele gosta do projeto, ele vai ficando mais exigente, você está naquele nível de projeto, não agrada mais o cliente. Aquilo começa a ficar, não gostei, faz outro, não gostei, faz outro, não gostei dessa cor. Então aquilo toma muito tempo. Imagina o dono perder o tempo dele fazendo todo esse trabalho que um projetista poderia estar fazendo. Então eu, no lugar dessa pessoa aqui, a primeira coisa que eu faria era contratar um projetista. Segunda coisa que eu faria, contrataria uma outra pessoa para fazer o plano de corte. Se conseguir achar um profissional que casa as duas funções, que faça um projeto de venda, que faça um book técnico e que já faça o plano de corte, show de bola. Mas digamos que essa pessoa ela só sabe fazer projeto de venda, que tem vários aí na internet oferecendo serviço, né? R$100 por ambiente, R$50 por ambiente. Só faz projeto de venda. Contrata uma outra pessoa para fazer plano de corte? Ai, mas eu não confio. Gente, pelo menos você confere o trabalho dele. Você pode, por enquanto, você mesmo tirar as medidas e você pode fazer uma reunião e conferir o trabalho dele. Hoje, na minha empresa, eu confio na minha equipe de projeto que faz plano de corte. Porém, a minha equipe ela faz a reunião com o meu supervisor de montagem para ver se tem alguma coisa que dá para melhorar ali no plano de corte, explica como que foi que ele fez o plano de corte, tira dúvida, aqui eu posso pedir um pouco maior, aqui eu posso pedir um pouco menor, aqui eu posso pedir uma meia chapa sobrando para poder fazer ajuste, aqui eu vou pedir 2 centímetros maior, os tamponamentos, os fechamentos, ó, vou pedir várias réguas, daí lá você corta. Então já fica alinhado. Você vai perder muito menos tempo se você acompanhar e conferir o serviço do que você fazer todo o serviço. Entende? O papel do dono é estar no estratégico. E aí, a última coisa que eu faria seria olhar para o crescimento da empresa, olhar para as vendas e corrigir a precificação. Porque daí vai sobrar mais tempo na agenda do dono e ele vai conseguir sair do operacional para ir pro estratégico. Como é que eu vou fazer para vender mais? Vou produzir mais conteúdo, vou fazer visita para arquiteto, vou criar mais relacionamento, vou fazer mais parceria, produzir conteúdo estratégico, estudar sobre produção de conteúdo, criar uma rotina de produção de conteúdo. Qual vai ser a estratégia? Porque para a empresa crescer, primeiro tem que ter venda. É claro que alinhado à venda você vai melhorando processos, você vai inserindo gestão ali no seu dia a dia, né? Vai mudar a mentalidade de arquiteto para uma mentalidade de empresário. Então muita coisa já vai mudar, vai começar a organizar o financeiro, mas em paralelo, venda, 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 venda. Crescimento de empresa está na venda.
A maioria do tempo do dono tem que estar na venda. Então, recapitulando, primeira coisa que eu faria, contrataria um projetista. Segunda coisa que eu faria, contrataria alguém para fazer o plano de corte. Terceira coisa que eu faria, uma transição de carreira de arquiteto para empresário e focar no crescimento da empresa e focar nas vendas. A partir do momento que você começou a criar uma equipe, você vai começar a delegar. E quem delega faz o quê? Cresce. Quem delega, cresce. Lembra dessa frase? Quem delega, cresce. Então, a partir do momento, contratou um projetista, já vai começar a delegar. O que ele vai fazer? Crescer. Contratou alguém para fazer um plano de corte, vai começar a delegar. O que ele vai fazer? Crescer, porque quem delega, cresce. E aí ele vai focar nas vendas e no real crescimento da empresa, que é o papel que ele deveria estar fazendo desde o começo, tá bom? Essa foi mais uma história aqui do quadro O que eu faria se eu estivesse no seu lugar. Muito em breve eu vou abrir oportunidade para você contar a sua história aqui para mim, para eu poder compartilhar a sua história e eu vou dar a minha visão sobre o seu negócio, o que eu faria se eu estivesse no seu lugar, tá bom? Se você gosta de receber conteúdos como esse de marcenaria, já se inscreva aqui no meu canal, já deixa o seu comentário sobre o que você também faria, o que eu poderia acrescentar de estratégia aqui para essa pessoa. Deixa aqui que eu quero saber. E também encaminha esse vídeo para um amigo seu marceneiro que está passando pelo mesmo problema ou que precisa ouvir essa mesma estratégia aqui do que eu faria no lugar dessa pessoa. Espero que tenha servido aí para te ajudar também e continue me acompanhando aqui, tá bom? Beijos e até o próximo vídeo.